Graça e paz, eu sou Valbiraci, mestre da EBGET, Escola Bíblica Getsemane. Estamos mais uma vez aqui falando sobre as parábolas de Jesus. E hoje nós vamos estar falando sobre a figueira estéril. Mas antes de começar a nossa aula, eu quero pedir para você, deixe seu joinha, faça seus comentários, compartilhe, porque toda vez que você faz isso, o YouTube vai informar você toda vez que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Fique conosco até o final e você será bem abençoado. Amém? Vamos para a nossa aula? Mas quero começar a nossa aula de hoje com uma pergunta muito simples. Você tem frutificado? Nós falamos de uma aula anterior aí sobre os dons, que precisamos ter responsabilidade em administrar dons e fazer com que isso prospere. Mas hoje a figueira estéril nos dando informação sobre como devemos frutificar. Vamos para frente? Nosso texto áudio de hoje, ele está em Lucas 23:7. E por isso recomendou ao avicultor: este é o terceiro ano que venho buscar os frutos desta figueira, e não acho. Sendo assim, pode cortá-la. Dando sequência a essa passagem, em seguida, Jesus lhe propôs a seguinte parábola. Certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videira. Contudo, procurou fruto nela e não encontrou, nem ao mesmo um. E por isso recomendou ao vinicultor: este é o terceiro ano que eu venho buscar os frutos dessa figueira e não acho. Sendo assim, pode cortá-la, porque ela está ocupando um local, e inútil na boa terra. O vinicultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixa ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando o seu redor e adubando. Se vier dar fruto no próximo ano, tudo bem. Caso contrário, mandarei cortá-la. Interessante que nessa parábola que Jesus está trazendo, ele está trazendo uma condição de frutificação, onde é plantado uma árvore, a figueira plantada em uma vinha, e ela não dá resultado. Vamos estar falando agora nessa parábola sobre esse assunto. Ela está clara a indicação da referência da necessidade de darmos frutos. Esta parábola é exclusiva do Evangelho de Lucas. Ela está inserida num contexto em que alguns que estavam com Jesus foram e dizer que Pilatos havia misturado sangue de galileus com sangue em sacrifício. E Jesus o questiona quanto aos que julgam aos galileus que foram sacrificados. Eram mais pecadores do que os outros galileus. O tema registrado aqui já é recorrente em outros. O tema é recorrente já em outros evangelhos. A gente pode constatar isso. A expectativa agora vem para o povo de Israel, que foi frustrada por ele. Deus deu uma expectativa para o povo de Israel e ele não atendeu a essa expectativa que Deus ofereceu. Pois bem, Deus também tem uma expectativa em relação a nós, em relação a mim, em relação a você. E o que nós temos feito? Temos dado resposta na expectativa de Deus? Pense nisso. Vamos falar agora sobre as características da parábola. A localização da figueira. A forma como Jesus inicia essa parábola é tanto estranha, mas nem sem propósito. Ela fala assim de uma figueira em uma vinha, plantada em uma vinha. Como e por que haveria uma figueira no meio de uma vinha? Assim
é a nossa vida. Nós somos plantados no meio de uma condição favorável. Aquela árvore, aquela figueira foi plantada em uma condição onde tinha condições melhores, era bem cuidada, né? E nós somos assim. Nós somos plantados dentro de uma igreja e que precisamos também dar fruto, porque Jesus vai vir e vai buscar os nossos resultados. A razão é uma só. Mostra que aquela figueira estava no lugar colocado por Deus. Deus é o proprietário da vinha. E se estamos plantados ali, né, é porque foi sua bondade, né, colocar a sua soberania sobre nós. O plano de Deus é perfeito, sempre foi perfeito. Ele foi perfeito para com Israel e para conosco também. Ele nunca erra. O plantio, sim. Ali onde Deus colocou aquela figueira foi para dar um resultado para o povo de Israel. Sempre, você pode buscar em toda a literatura, desde Gênesis Apocalipse, que a figueira sempre representou o povo de Israel. A figueira foi plantada no lugar certo, porque merecia estar ali. Foi bem programado. O povo de Israel também foi escolhido por Deus, foi plantado. E eles, muitas vezes, pode ler desde Gênesis Apocalipse, que o povo de Israel não atendeu a expectativa de Deus. Pode ver, na saída do Egito, o povo durante o deserto sempre reclamava, querendo voltar para o Egito. Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei. O que aconteceu com o povo? Moisés demorou um bom tempo, o povo já se reuniu lá e fez um bezerro de ouro para adoração. Olha só, sempre está fugindo da expectativa de Deus. Então, irmão, precisamos sim ter essa consciência de que precisamos frutificar. E se Deus nos dá essa oportunidade, nos dá também cheio do Espírito, para que possamos também dar fruto. É por isso que nós estamos plantados em uma determinada igreja, para que possamos frutificar para o reino de Deus. Isso é o local certo do plantio que Deus fez na nossa vida. Vamos para o nosso pano de fundo. A parábola é simples, porém é séria. O tema de misericórdia e juízo divino estão bem presentes nela, o que impõe temor e seriedade. Não é possível lermos essa parábola sem nos lembrar do episódio concreto em que Jesus procura frutos numa figueira à beira da estrada. Você já viu essa passagem? Onde ele tem fome e ele vai para uma figueira e ali não encontra. O que é que acontece? Jesus ali amaldiçoa aquela figueira. Por quê? Porque ele não deu fruto e já estava no tempo de frutificar. Aquele momento, Jesus sabia que era momento de colheita. E ele vai ali e não encontra nada. E para que serve uma figueira sem os seus frutos? Precisamos ter a consciência que precisamos sim frutificar. Porque toda vez que Jesus nos procurar, nós estamos dar frutos para ele. Resumindo, vamos para o nosso resumo? A história contada aqui por Jesus inicia com uma árvore plantada em uma vinha. Ela não foi plantada por acaso. A vinha representava a nação de Israel. Em nossos dias, nós somos os cristãos, nominal. É normal que pensemos que um agricultor seja dominado pela vontade de colher. Toda vez que nós plantamos, nós temos uma expectativa de uma colheita. Deus também fez isso, nos plantou e Ele quer que nós demos frutos. É isso que precisamos entender. É normal sim buscar os frutos, já que você plantou, você tem direito à colheita. Pense bem que nós plantamos e colhemos o que plantamos. Isso é uma outra ideia, é outro assunto para outra parábola. O que você planta é o que você semeia.
Mas vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. É grande a decepção quando você não encontra aquilo que você plantou. Qual é a expectativa? Poxa, eu vou buscar aquilo que eu plantei e você não encontra. Agora só resta dar vontade de remover a árvore. Não é assim que diz, não deu fruto, eu vou remover. Assim foi Jesus, ele contou essa parábola. Porém, tem uma outra oportunidade. Os vinheiros nessa passagem aqui, vinheiros pedem a Jesus o seu Senhor, uma oportunidade. Olha, eu vou tratar, adubar e durante um ano, se não der resultado, aí sim eu posso cortar. O Senhor pode mandar cortar. Meu irmão, isso é uma oportunidade que Deus está nos dando para que possamos sim dar frutos. Precisamos sim dar resultado. Precisamos sim entregar aquilo que Deus tem a expectativa que nós possamos entregar. Vamos dar essa oportunidade para Deus? E se nada acontecer? Deus vai prover. Deus está sempre dando uma oportunidade para que possamos dar fruto. Essa é a expectativa de Deus para com você e para comigo. Não perca essa oportunidade de frutificar. Amém? Vamos para a nossa lição da parábola. Nós vamos estar falando aí de 3 itens dessa parábola: o privilégio e responsabilidade. Aprendemos aqui hoje que quantos privilégios essa figueira desfrutou: solo fértil, cuidado, lugar de honra. O que mais ela precisava para dar fruto? Pense, você está colocado em uma condição, está colocado dentro de uma igreja, você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você agora tem tudo isso a seu favor: um bom lugar, um solo fértil, um mentor. O apóstolo Marcos, está dentro da sua igreja, ele é o cuidador de você, tem toda uma condição, tem vídeo aula, EBGET, temos encontro com Deus, tudo isso aí são condições de crescimento. Não esqueçamos que Deus tem o direito de buscar em nós os bons frutos. Quanto mais privilégio você recebe, mais bênção você receberá. Mas temos sim que ser responsável e responder à expectativa que Deus está esperando de nós. E qual é o tempo de frutificar? Tempo de frutificar. A lei dizia que o fruto não deveria ser colhido senão a partir do 4º ano. No 5º ano, sim, o seu senhor, o dono da terra, deverá buscar os frutos daquela colheita. O dono da vinha já tinha vindo 3 anos, isso significa que estaria já, são 3 anos para não devemos colher, ele já devia estar no 4º, 5º e 6º. 6 anos aquela figueira estava ali naquele lugar, ocupando espaço e não deu resultado. O que ele fez? Corta. Tudo isso reforça uma grande paciência que Deus tem para conosco. Olha só, 6 anos. Quando nós nos convertemos, trazendo agora uma condição atual, quando nós nos convertemos e estamos dentro de uma condição de aprendizado, nós levamos aí uma média de 6 anos e deixamos de ser neófitos, quer dizer, novos na fé. Olha só, isso é para frutificação. Temos que dar fruto, meu irmão, na estação certa, dada por Deus, porque Ele virá e cobrará de nós os nossos frutos. Isso é importante, é confortador. A ênfase dessa parábola não está no juízo, e sim na longanimidade de Deus para conosco. Mas também não perca tempo. Dê seu fruto na época certa. Vamos para a conclusão da parábola? A conclusão da parábola nós vamos trazer juízo e misericórdia. O juízo não é cancelado. Mesmo que você não faça,
Deus ainda vai cobrar de você. Mesmo que você esteja não dando resultado, mas Ele vai cobrar você. Você está retardando o resultado da sua colheita, mas Ele vai trazer o juízo, porque o juízo não é cancelado. Mas devido à grande misericórdia que Deus tem e a paciência que Ele tem para postergar isso para conosco. Encontramos nessa verdade em toda a Bíblia. Deus não tem alegria na morte do ímpio. Ele tem prazer quando dá conversão de um novo. Quando ele tanto sim que quando uma alma se converte, ele dá festa nos céus, né? Então ele festeja esse retorno do filho ao seu reino. Ele não é um juiz implacável, ele não é frio nem cheio de ódio. Deus é rico em misericórdia e espera que você dê o resultado que ele está buscando. Mas também não basta ter aparência, meu irmão. Essa parábola atingiu e encheu a liderança do reino de Israel, que o fruto que eles estavam ali dando não estava satisfazendo a Deus. Esses frutos não estavam sendo apresentados devidamente. Eles eram cheios de si mesmos e vazios de arrependimento. Poucos se arrependeram. Tanto sim que Deus mandou Moisés, mandou profetas, mandou até o seu próprio filho para nos resgatar. Isso é que Deus que Ele traz a consciência de que Ele é longânimo em nos esperar a dar resultados. Convite ao arrependimento. Ao analisarmos o contexto dessa parábola, surge e percebemos também claramente que ela é contada para trazer arrependimento. Lucas conta que os judeus estavam admirados com a catástrofe, estava assim aterrorizado com a catástrofe que tinha nessa passagem, onde uma torre tinha matado 18 pessoas, igualmente de um grupo de judeus, que foram torturados por Pilatos. Jesus disse que aquelas vítimas não eram pecadores em especial e rejeita uma relação presumida disso. Ontem e hoje nós vemos muitas ligações para com isso. Às vezes as pessoas passam por catástrofe e dizem: poxa, olha, ele estava em pecado, por isso aconteceu. Isso não são indicações claras de pecado mesmo, mas também pode ser também de um juízo de Deus. Amém? Vamos para a nossa aplicação pessoal de hoje, que diz assim, assim como é natural uma árvore dar fruto na sua estação própria, assim também cabe a cada um cristão autêntico dar frutos permanentes, como ensinou nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu espero ter alcançado a sua expectativa, porque eu tenho dado um resultado, tenho dado fruto na expectativa de Deus. Mas vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, por mais uma videoaula aqui concluída, Senhor Deus. Que possamos, Senhor Deus, estar firmado em Tua Palavra, estar firmado no solo, Senhor Deus, não possamos estar sendo alimentado pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito, e que possamos, Senhor Deus, também frutificar no tempo certo. Não podemos dar desculpa, porque Tu espera de nós uma grande frutificação. Em nome do Senhor Jesus é que te pedimos e te agradecemos. Amém, amém. Conto com você, meu irmão, na presença da próxima videoaula, onde nós vamos estar continuando as parábolas de Jesus. Shalom. Amém.